A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Palavra de vida chegando aqui para você. Você que me acompanha pelo YouTube, compartilhe, se inscreva no canal, seja um missionário. A nossa palavra de vida de hoje se encontra em 1 Samuel 3, versículo 10. 1 Samuel 3, versículo 10, que nos diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Hoje, orando pela manhã, pela sua vida, para que a palavra de vida venha de encontro aos corações, o Senhor me deu esta palavra: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ali no templo, naquela época, havia um sacerdote chamado Eli, já há bastante tempo, e ele estava já perdendo até a visão. Mas ele não estava simplesmente perdendo a visão, ele estava perdendo a audição espiritual. Queridos, isso é muito sério. Ele era um homem sacerdote que levava os pedidos do povo a Deus, se arrependia, intercedia, né, em nome do povo até o Senhor. E ficava ali na presença de Deus para ouvir a voz de Deus também, para ministrar. Mas há muito tempo já ele não ouvia a voz de Deus. Isso é muito sério. Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor já há muito tempo, há muitos anos, e vamos nos acostumando a tanta coisa, como Eli, ele era conivente aos erros dos seus filhos, ele ia vendo tanta coisa errada e já ia, né, ali deixando passar, deixando para lá, e parando de ouvir a voz de Deus. E como isso é sério, isso acontece hoje em dia ainda na casa do Senhor, e nós temos que tomar cuidado. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que a sua audição espiritual ela está alinhada ao Senhor, está aberta para o Senhor? Nós devemos orar e pedir ao Senhor. E foi preciso então nascer, olha gente, foi preciso nascer um homem de Deus, vindo de Ana orando, chorando, pedindo a Deus ali um filho. E o Senhor entregou esse milagre para ela, que foi Samuel, e ela entregou, ela falou: Eu pedi ao Senhor e agora eu vou entregar ao Senhor o meu filho. E ela entrega, né, Samuel para servir o Senhor desde pequeno na casa de Deus. E uma noite, Eli dormindo, já sem ouvir a voz de Deus há muito tempo, Samuel começa a ouvir: Samuel, Samuel. Ele pensa que é o sacerdote Eli, vai até ele, diz: O Senhor me chamou, estou pronto aqui para te servir. Né? Um menino que estava ali pronto a servir dentro da casa do Senhor. E ele disse: Não, eu não te chamei, meu filho, vai deitar. E novamente ele escuta: Samuel, Samuel. E ele volta lá: Olha, o Senhor está me chamando? E ele diz: Eu não estou te chamando, filho, vai deitar. E ali Eli começa a perceber que tem algo acontecendo. Eli certamente vai lembrar-se do tempo em que Deus o acordava na madrugada, aleluia, para falar com ele. Queridos, há quanto tempo você não ouve Deus falar? Há quanto tempo o Senhor tem falado, tem chamado e você não tem escutado? Então pare para ouvir o Senhor. E na terceira, e quando foi para a segunda, para a terceira vez, Eli percebeu e disse: Olha, querido, volta para sua cama. E quando chamar novamente, se chamar novamente você, Samuel, Samuel, você vai dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali ele começou a ouvir. Disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. E ele começou a falar tudo sobre a casa de Eli, o que ia acontecer naqueles dias, né? No versículo 12: Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. E ele vai falando aqui, o Senhor vai falando todas as coisas sobre a iniquidade, né, que estava acontecendo na casa de Eli, os filhos dele, e ele não repreendeu. Tudo que estava acontecendo ali, ele iria agir. E pela manhã, quando Samuel ainda estava deitado, abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar, né, relatar para Eli a sua visão. Mas Eli, entendendo que já era ali algo do Senhor, da parte do Senhor, disse: Meu filho, fala tudo que Deus te falou para mim. E quando ele relatou, ele disse: É o Senhor.
Versículo 18. É o Senhor que falou com você. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele tinha experiência com Deus e ele entendeu que era Deus falando. Deus está levantando crianças, Deus está levantando jovens, Deus está levantando pessoas para falar. Muitas das vezes falar com você e você não está ouvindo, né? E nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, tem algumas vozes que eu preciso calar. A primeira é a minha voz, a voz do meu eu, do meu querer, né? A minha vontade, preciso calar a minha voz para ouvir a voz de Deus. A segunda é a voz do inimigo. O inimigo sopra, né, no nosso ouvido tanta coisa. Olha, abandona o caminho do Senhor. Olha, você está orando e não está adiantando. Olha, deixa todo esse ministério, deixa tudo para lá. Vem aqui, ó, faz aqui. Olha como era a sua vida antes de estar na igreja, antes de Deus. E ele começa a trazer tantas vozes, né? Desiste de tudo. Ah, o que você está fazendo não está adiantando. Querido, se você está andando com Deus, se você está andando com Deus pela palavra, o Senhor trará para você a vitória e certamente há pessoas sendo abençoadas, edificadas, salvas pelo teu caminho, pelo teu caminhar com Deus. Então não dê ouvido ao inimigo. O inimigo tem se levantado, né? Tem colocado pensamentos contrários na tua mente. Então você fala: eu te repreendo em nome de Jesus, para que você possa parar para ouvir a voz de Deus. Conselhos ímpios, outra voz que a gente tem que calar também, conselhos ímpios. Nós não podemos ficar ouvindo, né, conselhos ímpios dizendo tanta coisa para nós abandonarmos o que Deus quer. Nós temos que fazer um silêncio na alma, ficar com o Senhor ali, né, no secreto. No secreto. Ontem nós estávamos no encontro de pastores e o pastor Joaquim, né, Prudêncio, da Igreja Quadrangular ali de Santa Rita, foi uma bênção, uma palavra poderosa. E ele disse assim: o seu sucesso em público depende do tempo que você passa, né, no secreto com Deus, sozinho com Deus ali. Então, é necessário você estar com Deus, estar ali, você e o Senhor, talvez na madrugada, talvez um tempinho ali, você e o Senhor, todos os dias, porque você vai parar para ouvir a voz de Deus e aí você vai ter uma vida de bênção, prosperidade, sucesso e felicidade, porque o Espírito Santo vai te orientar e vai te guiar. E Samuel crescia na presença de Deus, diz a palavra aqui, versículo 19, e crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. A casa de Deus não precisava só de sacerdote, de intercessores, mas a casa de Deus estava precisando de profeta. E eu quero declarar: a casa de Deus hoje está precisando de profeta. E quem sabe esse profeta é você. Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ouvir a voz de Deus e deixa Deus te usar, porque o povo de Deus está precisando de direção. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz.